Estamos iniciando mais um podcast Fala ADM. Eu sou Brenda, faço parte do Centro de Consultoria Paulo Petrola. E eu sou Tatiane, também faço parte do Centro de Consultoria. E hoje estamos aqui com 3 mulheres, mães e empreendedoras, né? Que é a Mara Alexandre, a Juliana Freitas e a Joana Dark. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E aí, vamos iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Como iniciou o projeto de vocês, né? Vocês são donas proprietárias do Galinha Caipira. E aí, como iniciou tudo isso? Fala um pouquinho. Bom, tudo iniciou bem lá atrás, né, alguns anos atrás, com os nossos avós. E aí depois foi passado para os meus pais, e que eles passaram mais de 30 anos no restaurante. E há uns 10 anos a gente está à frente. E tudo iniciou dessa forma, como a gente cresceu lá dentro, né, vendo tudo acontecer como que eles faziam. Não era a nossa vontade estar hoje, a gente nem imaginava que ia estar hoje à frente, né. No caso, a gente se formou em outras áreas, mas em certos momentos veio a necessidade da gente estar ali ajudando e começamos a nos descobrir lá. E aí foi justamente que veio toda a vontade de buscar mais conhecimento, de aprender mais, de conhecer mais para poder fazer diferente do que a gente já vinha crescendo vendo, né? E não deixa de ter sido assim uma inspiração, né? Porque a gente, como você diz, tá no sangue, né? Já começou com a minha avó, aí veio a minha mãe, que a minha mãe, ela sempre conta que nem sabia cozinhar. Ela casou sem nem saber fazer nada. E aí foi aprendendo, aprendeu justamente com a minha avó também. Quando minha avó iniciou, que ela via lá a minha avó fazendo, ela já foi aprendendo ali alguma coisa. E quando eles resolveram tomar de conta, foi quando ela começou a ter mais habilidade, né? Aí é quando a gente diz, já tava no destino. Porque ela não sabia e aprendeu, mas também pode ter sido aprendendo também vendo a mãe também fazer, né? Sim. E aí sempre a gente vai carregando essas experiências e até mesmo aprendizados, né? Das nossas mães e avós. A gente leva isso. E você, Mara? Como você deu início ao colégio, né? Ferreira Alexandre? Bem, conversando aqui com as meninas, a gente percebe uma história linda, né, de família, uma história que vem realmente de raízes. E o Colégio Ferreira Alexandre também vem dessas raízes, né? Minha mãe sempre foi professora e ela sempre colocava, nós começamos fazendo um estante de livros, e aí todas as vezes o nome da minha mãe é Mari, M-A-R-Y. Aí ela colocava Mari e fazia o tracinho para botar Mara, e ficava Mara e Mara, né? Então ela sempre incentivou essa questão direcionada à educação, e assim a gente foi se apaixonando, né, pela educação. Fomos aí para outros destinos, né, pelas dificuldades da vida que enfrentamos, sempre fomos a Rio de Família. Fomos, inclusive, até um restaurante eu coloquei, né? Na época, trabalhava como concursada do município, e à noite eu tinha um quiosque em frente à casa da minha mãe, e lá a gente fazia panqueca, espetinho de camarão, inclusive eu botava as filhas também para desenvolver isso. Mas, assim, minha paixão sempre foi educação. E aí veio essa história linda, onde a gente começou aqui com formações de professores, né? A gente trabalhava com especializações, a maioria dos professores da rede estadual fizeram suas especializações com a gente. E eu sempre tive vontade, desde criança, de fazer um curso de inglês, e nunca pude, né? Então a gente sempre tem aquela questão de querer dar para o filho da gente aquilo que a gente, né? E aí a gente colocou uma escola de inglês, né? Wizard, aqui na cidade. E quando a gente começou essa escola de inglês, porque eu sempre fui pensando assim no diferencial, tem tanto colégio já na cidade, né? Então vou colocar uma escola de inglês. E aí a gente foi empreender na escola de inglês, e aí veio as dificuldades, né? Que nem todo mundo pode fazer um curso de inglês. E aí dentro dessa instituição, as mães levavam seus filhos para
estar lá fazendo o curso. E na correria da vida, a criança ficava lá e às vezes tinha atividade dos reforços, né? E eu dizia, não, mas não deu tempo de você pegar o filho, eu ia lá e ensinava as atividades das crianças. Então elas foram começando a pedir, Mara, pois então faça o seguinte, além da escola de inglês, coloque uma escola de reforço. Aí a gente colocou o sistema de tempo integral. A criança estudava pela manhã em uma outra instituição, à tarde fazia os cursos de inglês conosco e também tinha o reforço escolar, né? Então a gente começou ali ensinando e assim muitos alunos a gente recebia de outras instituições e aí elas começaram a dizer, não, Mara, agora a gente precisa que você traga um colégio para deixar os meninos logo o dia todo aqui, né? Então a gente foi de acordo com as demandas e como a gente gosta do que faz, né, a gente começou a fazer e surgiu o Colégio Ferreira Alexandre, né, com muitas dificuldades, mas a gente conseguiu estar aí hoje Se destacando. no mercado de trabalho. Sempre acho que todo negócio tem os desafios. Então, foram vários desafios. Hoje nós temos o colégio e aí a minha filha mais velha eu trouxe para o colégio. Mas aí ela, mãe, ó, não me identifiquei, não é isso que eu queria para minha vida, então filha boa. E aí depois veio a minha filha mais nova, que hoje é a diretora administrativa do colégio, porque como vocês, se apaixonou pelo que veio dos pais, né? Então, assim, Quando a gente começa a fazer parte, né, literalmente, que a gente já faz, está ali sendo filho, né? Mas não está dentro vendo como que acontece, mas quando a gente começa, a gente entra e começa a ver ali da base, a gente já começa a ter aquela paixão, né? E querer buscar mais, né? E desperta um sentimento de crescer, né? Vamos fazer acontecer e vamos se destacar. Tudo fazendo com amor, tenha a certeza que tudo dá certo. Verdade. Tudo dá certo. É muito lindo o começo de vocês, que começou, né, pela família. E vocês estão levando isso até é uma hoje. história bem parecida. É, né? sim, acho que vocês. Né, que vem fazendo um diferencial aqui, mostrando a força da mulher nessa questão de empreender. Sim, Eu tenho muito orgulho de você. Muito obrigada. E assim, eu e a Joana, quando a gente decidiu realmente assumir, né, como eu falei, esse desejo de crescer, vamos buscar o conhecimento para realmente crescer e fazer melhor. A intenção nunca foi se destacar, né, ou ter hoje, como nós temos esse reconhecimento, né? A intenção era fazer o que a gente sabia fazer desde criança, só que No caso, o simples bem feito. o simples bem né? feito, Faz de forma exatamente. simples, mas procurando sempre fazer bem feito. Muito importante isso, porque O reconhecimento vem, né? vem, né? O trabalho você vai fazendo e vem e às vezes você, ai, meu Deus do céu, né? A gente se depara, oh Jesus, que bom. É muito gratificante fazer aquilo que a gente realmente gosta, né? Eu tomo sempre o café da manhã, amo tomar o café da manhã lá e eu vejo a dedicação de vocês, né? Nesse sentido. Já recebe com carinho, um sorriso no rosto. Já acho que o uma nosso vontade, diferencial né? é esse, que a gente quer sempre que quem vai até lá se sinta bem, né? Se sinta acolhido, né? em casa. né, Em casa, exatamente. E no início sempre tem desafios, né? E aí, no início, como foi para vocês? Vocês tiveram algum desafio? Algum... Vocês já pensaram em desistir no meio do caminho? Inúmeros desafios, né? Inúmeros mesmo. Não foi fácil. A gente olha, às vezes, para a estrutura, né, que a gente conseguiu com muita luta, com muito empréstimo, com muita busca, né, com muito suor. Dedicação. E foram muitos desafios. Lágrimas, né? Chorar, vontade de dizer, não, vamos desistir, não vai dar certo. Mas, assim, acho que essa força da mulher, ela faz a diferença. Porque você cai aqui, levanta, não,
né? Eu sempre ensinei para minhas filhas. Seja sempre aquele sapinho surdo. Porque nem todo mundo vai olhar para você e reconhecer aquilo que você faz. E quando não vier os reconhecimentos, não escute. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Esse é o lema. Não escute. Ai, mãe, porque alguém está falando mal do colégio. Não, Sempre vai ter. Trabalhe, né? Então, assim, acho que esse é o lema. Esse é aquele sapinho surdo mesmo. Você só consegue se você for esse sapinho surdo que nem aí chega lá, né? Onde você quer. Mas com muito trabalho. E assim, algumas vezes que já veio assim o pensamento de desistir, sempre tem alguém ali que chega, que eu até vejo como Deus chegando ali e falando. Dá aquela motivação tão grande quando um cliente chega e elogia e reconhece que você pode estar até naquele momento, naquele dia pior, que você está naquele dia querendo desistir, meu Deus, não. Está muito difícil, muito desafio, muito complicado. Aí parece que Deus sempre está ali, Ele sempre escuta, né? Aí chega alguém, chega um cliente, aí diz: ai, como é que é muito bom, vocês estão assim, como é que vocês chegaram? E fica fazendo até pergunta. E é quando a gente sente que não, a gente está no caminho certo, apesar das dificuldades, apesar de um não, apesar de uma crítica, mas a gente sabe que Ele não vai poder agradar todo mundo, né? É muito bom quando a gente escuta aquela palavra, né? Que vai ajudar a gente. E assim, vocês acham que a maternidade influenciou vocês a empreender? Porque vocês já vêm aí, né, de uma trajetória que foi pela mãe de vocês, né? Que vocês começaram o negócio, estão guiando até hoje. Vocês acham, assim, que a maternidade, quando vocês tiveram os filhos de vocês, não, eu quero empreender? No meu caso, eu sempre me preocupei como eu ia conseguir dar atenção e tendo que trabalhar, né? Sempre me questionava isso e me preocupava. E aí, quando nós assumimos, foi engraçado porque nós crescemos dentro do dia a dia operacional do restaurante. A gente estava realmente lá dentro da cozinha e para a gente era normal. Quando a gente assumiu, era normal nossas crianças estar correndo no meio da cozinha. E aí eu sempre conto isso, que quando veio o primeiro consultor, né, nos ajudar, e ele analisou aquela situação e foi a primeira coisa que ele pontuou: tá errado. Essas crianças não podem estar dentro da cozinha. E aí a minha cabeça veio: meu Deus, o que é que nós vamos fazer? E agora? Logo a gente cresceu dessa forma, né? Na nossa cabeça estava certo. Mãe era jovem e tinha os 3 filhos. Então ela trabalhava, ela que era cozinheira, e os 3 filhos estavam ali. Ela estava sempre trabalhando e cuidando, né, dos filhos. Então a gente cresceu vendo isso e a gente já estava levando os nossos filhos do mesmo jeito. Criando da mesma forma. Aí quando eles chegavam da escola, estudava pela manhã, chegava da escola, aí a gente dizia, dava almoço lá mesmo no restaurante, né? Aí, e aí, quem vai ficar com as crianças? Aí o nosso pai, que também ainda estava no operacional, ele era churrasqueiro, aí chegava assim, aquele horáriozinho, né? A gente dizia: vai pai, vai ficar com as crianças. Aí acontecia muito ele acompanhar as crianças, né, para ir para casa, e as crianças chegavam lá, correndo. Aí a gente: oxe, cadê o avô de vocês? Não tá dormindo. Essa adormecia. Ele cansado de adormecer, e as crianças retornavam para o restaurante. E quando veio a decisão da reforma, né, o meu filho, hoje ele tem 11 anos, né? Antes da reforma, eu armava uma rede para ele no quintal mesmo, ali por trás do restaurante, para ver se ele ficava entretido no celular, assistindo e tal. Aí quando a gente derrubou, começou aquela reforma, ele me questionou: e minha rede, onde é que vai ficar? Não vai ter mais rede, você vai para casa. Já estava tão acostumado. O desafio foi esse, realmente saber separar as coisas, entendeu? Agora aqui tá mais sério, agora aqui é trabalho. E vocês não podem mais ficar aqui. Tanto foi uma virada de chave na nossa cabeça, como ensinar isso para eles, né? Que eles tinham que ficar em casa,
tudo bem, ainda hoje eles vão fazer as refeições deles lá, mas depois tem que retornar para casa, já não pode mais ficar por lá, né? Eita, eu acho que eles sentiram saudade. No caso, para a gente trabalhando e sendo mãe, é mais um desafio, né? Porque tem mães que trabalham fora e alguém fica com o filho. No nosso caso, como já lá é tudo perto, então a gente levava as crianças para lá e ficava trabalhando e cuidando. A minha caçula cheguei a amamentar lá na parte do estoque. Que era amamentando, colocava para dormir e ia ajudar na cozinha. E aí a gente ia sempre vendo a forma de como cuidar e ao mesmo tempo estar trabalhando. Né? Tá dando de conta. Uma correria, viu? Ainda hoje. Ainda Mas a hoje. gente tem que ter uma rede de apoio muito grande. É. É verdade mesmo. E assim, a maternidade, ela sempre foi a virada de chave, né, na minha vida. Eu sempre empreendi pensando nas minhas filhas, né? E hoje a gente é muito orgulhoso por estar lá à frente e ter dito assim, não, vale. E aí quando ela resolveu fazer isso, eu digo, bem, valeu a pena, agora eu vim investir, porque é de geração para geração. Né? A gente tem que ter alguém que olhe, tem que ter o olhar do dono, né, dentro das nossas empresas. E aí eu sempre dizia para elas, tudo por vocês e para vocês, porque eu sempre trabalhei muito. Manhã, tarde e noite, né, para poder dar conta. Era pela manhã em minha escola, à noite outra. E às vezes elas ficavam sozinhas em casa, aí eu só ligava. Pega aí o diário do 8º D, do 8º C, que a mãe tá só passando para pegar. Então, assim, elas sempre teve aquele meu cantinho ali de diário, de tudo. Eu digo, olha, aqui ninguém mexe. Né? E elas que faziam isso. Aí eu já pegava o diário, já deixava, eu passava, já pegava, quer dizer, sempre foi uma correria. E elas sempre me cobravam, né, essa presença. Mas foi em um dia muito difícil da nossa vida, sentada no batente, que eu não tinha nada para dar para elas. Que eu disse assim, a partir de hoje eu vou trabalhar. E não vai faltar mais nada para minhas filhas. E aí, foi só trabalho. No que precisasse. Eu fui em restaurante, eu fui gerente de loja, fui tudo. Até chegar professora do estado, até chegar hoje a nossa empresa. Mas nesse dia eu decidi. Digo, nunca mais minhas filhas vão pedir algo e eu não tenho. E aí, mas isso também influenciou no afeto, naquilo que a gente precisa estar, né, acompanhando nossos filhos. É tanto que hoje no colégio, às vezes, os profissionais reclamam assim, dizem assim, a mãe do aluno X não chegou ainda. Meu amor, tenha calma, que ela chega. Porque assim, eu sou um exemplo, né? Quantas vezes minha filha ficou no colégio, dava 11 horas e eu não podia chegar. Dessa forma. Eu não podia chegar para pegar ela. Então, eu sempre digo, e jamais uma mãe esquece um filho. É verdade. Jamais. Né? Então, em tempo algum, então, eu sempre oriento meus profissionais para não reclamar, em hipótese alguma. E principalmente minha filha, eu digo, porque nenhuma mãe esquece seu filho. Ela pode atrasar por conta de um trabalho que ela tem que cumprir, né? E eu tinha muito essa vida corrida. É tanto que a minha filha mais velha, ontem ela não pôde estar num evento que eu digo, hoje, vocês que estão na plateia assistindo as minhas coisas. E aí ela disse, mas mãe, a senhora só chegava atrasada. Aí eu disse, tem razão, filho, porque era uma correria, eu tinha que estar ali. Uma vez eu cheguei numa apresentação do Dia das Mães delas, ela estava se apresentando e eu cheguei na hora. Ela se emocionou tanto que não conseguiu mais nem se apresentar quando eu entrei, né? Então são coisas que marcam, mas que a gente faz tudo pelos filhos da gente, né? A maternidade é tudo. Tudo que uma mãe faz é pensando no seu filho, a gente pensa no Nos filho. impulsiona, né? Desperta um lado que a gente não conhecia. De guerreira mesmo, nos impulsiona. Eu hoje
eu converso muito com o meu filho, eu sempre falo, e às vezes ele me faz perguntas assim que, mãe, se você pudesse, você não teria filho? Ele vê a correria, ele vê o cansaço, ele vê o trabalho, meu filho. Sem você, eu não seria e não tenho o que eu tenho hoje. Porque a gente encontra, por mais que venham as cobranças, né, porque a gente fica se cobrando. Meu Deus, eu não, fica se culpando, eu não consegui dar atenção, eu não tenho tempo. Mas é um amor tão grande, é como Mara falou, a gente faz pensando, tudo a gente faz pensando neles. E a gente vai longe, e a gente não sabe, às vezes a gente para e diz, meu Deus, eu não sei como foi que eu cheguei até aqui. Mas são eles que a maternidade realmente faz essa mágica na gente. Nos deixa mais fortes. Tira a força até onde não tem. É verdade. E aí... Tudo por eles e para eles. Ele vai cortar essa parte que a gente... Essa pausa. É emocionante. A dificuldade a gente já apertou bastante. Já sofreram preconceito ou alguma falta de apoio, sendo mulheres no mercado, sendo mães? Como foi isso? Já sofreram? Sim, com certeza. Lá no restaurante, como antes da gente assumir, né, o nosso pai, nossa mãe ficava nos bastidores, era na cozinha. E aí o nosso pai era quem resolvia tudo. E quando a gente assumiu, aí o pessoal chegava lá, cadê o dono? Entendeu? Não, que eu posso ajudar o senhor? Não, eu quero falar com o dono. Mas o senhor pode falar comigo. Que aí eu sempre acabo explicando, ó, que são 4 donos. Dependendo do assunto, aí eu vou direcionar o senhor. Aí, não, que eu queria, tal. Não, tudo bem, você comigo e tal. E assim, foi no início bem difícil, porque as pessoas não queriam aceitar, né? Porque acham um negócio daquele. Né? E duas jovens, 2 meninas tomando de conta, mas como assim? Sempre queriam uma figura masculina. Sempre é o que À espero. frente, né? Sempre é o que esperam. E também como o desafio que a gente teve que passar foi, por ser restaurante de BR, né? Existia muito preconceito. O pessoal achava que não dava nada pelo ambiente. Não, ali é restaurante de estrada, só para caminhoneiro. A minha mãe, ela conta pra gente que antes mesmo da reforma, que era bem pequeno, eu nunca vou esquecer que ela estava aqui no centro e uma conhecida dela, disse, aquilo lá é uma barraca. Entendeu? Então, assim, marca a gente, né? Marca e a gente fica, meu Deus, como assim? A gente tá lá se dedicando com tanto amor, né? E, infelizmente, existe o preconceito por ser pequeno, por ser de estrada, né? Mas a gente vai fazendo com amor e dedicação e as coisas vão acontecendo. Deus está vendo. Eu digo todo tempo, Deus, o Senhor está vendo, não é possível. É aí onde entra o sapinho surdo de Mara. Eu gosto de dizer, sorri a cena, sabe? Isso. Eu sempre, a questão de preconceito, minha mãe sempre me ensinou, tanto que hoje em dia eu digo assim, ó pessoal, quando eu for fazer uma foto, vocês me digam, porque eu tenho que baixar a cabeça. Porque minha mãe me ensinou tanto a levantar, que às vezes eu saio nas fotos assim. E assim, eu sempre lutei e fiz tudo que pude e existiam os preconceitos, mas acho que eu nem senti, né? Porque foram tantas lutas, muitas mesmo. Eu Acho que o seu foco sempre foi chegar lá e você não olhava, não deixava certas coisas abalar. É assim, existiam várias situações, né, a questionar, porque trabalha tanto, né, pra quê? Por quê? E assim, mas eu sempre... Até mesmo na família, né? Porque eu e a Joana, a gente ouvia direto a nossa família questionar. Vale a pena? Né? E aí não entendia que era por amor. A família mesmo, né?
até do meu próprio esposo, né? Que era ali da casa, que graças a Deus sempre nos ajudou, mas eu tive que superar, né? Pra gente não ficar naquela mesmice. Porque se eu não tivesse ido à frente, né? Por muitas vezes, acho que eu desabafando hoje, o preconceito maior veio realmente de casa. No sentido de dizer, eu fui estudar em outro país, eu fui para fazer meu mestrado em Assunção, eu não mediei esforços. E às vezes eu dizia, você abandonar nossas filhas, e às vezes até dizia para elas mesmas, né? Abandonar as meninas, porque só quer estar viajando, estudando, e fazendo isso e aquilo. Mas eu nunca me abati. Né? No início mesmo, foi bem difícil, porque ele queria que eu ficasse em casa, cuidando das meninas e passando as dificuldades que a gente passava, né? E aí eu resolvi. Não aceitou, né? Não aceitei, né? Não aceitei. E assim, sempre procurei dizer que jamais eu estaria à frente dele. Né? Não, vamos lá votar. Né? Mas acho que o preconceito maior foi assim, não preconceito, mas o que eu tive que enfrentar maior foi na minha própria casa. De mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser e que ela pode fazer o que quiser com muito respeito, com muita, né? Com muita calma. Só deixar abalar o seu casamento, que não é fácil, você tem que estar ali. O meu esposo costuma dizer assim, você não tem mais tempo para as meninas, você não tem tempo mais para nada. Mas aí a gente até faz uma autoavaliação, né? Será que está sendo assim? E a gente até procura tentar organizar o tempo para ter aquele momento também com a família que a gente sabe que é necessário. Que a gente cresceu, os nossos pais não tiveram assim, né? Tipo, eles trabalhavam dia e noite, como ela está falando. Como a gente chegava atrasada nas comemorações, nossos pais nem iam. Eles não tinham. Então hoje a gente já faz diferente, a gente já procura fazer diferente do que a gente recebeu. Porque é o mesmo negócio, mas a gente está tentando fazer de forma diferente. Até nessa parte de família, né? Ter o tempo para a família. Aí já tá engraçado, e assim, graças a Deus ele deu suporte bem, porque assim, nunca deixou. Até hoje, ele vem deixar nossa filha mais nova na faculdade e vem buscar, né? Porque assim, elas eram a primeira a chegar no Colégio do Bonfim, 6 horas por dia lá que elas estavam sentadinhas, o colégio abrir. E assim, já porque 6 horas eu já tinha que estar ali correndo, 7 horas já tinha que estar no trabalho, né? E assim, foi sempre muita parceria, mas não é fácil. Se a mulher deixar, ela vai ficar ali, né? Só sendo a dona de casa, porque empreender não é fácil. Principalmente quando você tem que tomar essa decisão e dizer assim, não, eu tenho que trabalhar muito para poder dar conta. E a mulher tem que dar muito isso. Minha mãe também não era a favor. O negócio é, ela tem que ficar em casa, tem que, né, do lar e tudo. E eu disse, não, mãe, eu comecei no lar com 9 anos, cuidando dos meus irmãos. Eu que cuidava de todos. Enfrentei muita barreira, muita luta com meu pai, que não está mais conosco, mas tinha o alcoolismo. Né? Minha mãe era professora, trabalhava fora, eu fazia comida, arrumava meus irmãos, tava tudo. Né? Então, aí é tipo assim, quando eu decidi, eu digo, não tenho mais como viver. Desde 9 anos, lutando, eu tenho que buscar outras coisas. A gente foi, mas não foi fácil. Buscar uma realização pessoal, né? Porque se for para agradar todo mundo, a gente não agrada. E aí a gente se acaba anulando, né? Nossas vontades, os nossos sonhos. Se frustrando Se frustrando, exatamente. Porque a sociedade impõe que a mulher tem que ser do lar. Né? E depois que a gente sai desse nível aí, a gente não quer mais voltar, a gente sempre quer mais, né? Sempre a gente procura, não, se eu cheguei até aqui, então eu consigo chegar mais um pouquinho. E o mesmo com a precisa dificuldade. ter uma maturidade muito grande, né? Porque os outros amigos vão dizer, tua mulher vai para o pai, vai não sei o quê, vai viajar, vai... Então, tem que ter muito
equilíbrio para dar isso. Mas a gente precisa vivenciar. E é até bom quando a gente tem um apoio, né? Nos motiva mais, quando sabe que ele, principalmente da família, tá ali apoiando, tá ali reconhecendo. Outras mulheres também nos apoiando, né? Também. Eu, aproveitando esse gancho de outras mulheres apoiando, né? Até um conselho, a gente saber separar as coisas. Né? Se está no horário de trabalho, vamos trabalhar. Agora, se está em casa, está em casa, né? Aquele momento com o seu filho, momento com o esposo. Uma das primeiras coisas que eu vi, uma necessidade grande, foi o meu telefone. O número do meu telefone vai ser só, o meu pessoal é só para a família mesmo. Cliente não tem meu contato, vendedor não tem, né? Ainda tem a nossa equipe, né? Porque a gente acaba colocando os grupos, mas a gente tem que saber diferenciar. Porque se está em casa, é para estar em casa, né? Vai assistir um filme com o filho, vai assistir filme com o filho, não tem? Verdade. Não. Você não desliga, né? Isso, não é meu trabalho para Fica casa. no mesmo modo sempre. E assim, não é fácil, né, Podemos mas nós temos que ter esse tempo de qualidade de vida com a família. Temos que ter o nosso tempo, né? Isso, com certeza. Eu assisti uma palestra, acho que foi na segunda-feira, e a psicóloga dizia, não adianta você dizer assim, vou tirar esse dia para descansar. Você tem que ter 2 horas de descanso Todos os dias. Todos os dias. Porque você descansa ali, mas você vem aí, você se culpa, porque não... Ai, por que eu fui descansar, não deu tempo de fazer isso? Né? Então a gente tem que equilibrar. É justamente como mulher, porque nossa carga é bem maior. Bem maior mesmo. É um desafio, para mim é um desafio. 2 horas, como foi que ela falou? 2 horas por 2 horas descanso. por dia. Eu digo, Jesus, o que é que eu vou buscar essas 2 horas? Né? Aí pode ser quando você vai dormir depois das 10, não. Aí é quando tirar 2 horas. Eu digo, ai, Nossa cabeça já fica martelando, né? Eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo Só aquilo. pensando, né? Eu quando é meu dia de folga, hoje foi meu dia de folga, né? E aí eu tento me desligar ao máximo do restaurante. Mas é complicado, porque a gente tá em casa, mas fica o pensamento lá. Só que aí você tem que conversar, ter uma conversa muito franca com você mesma e colocar na sua cabeça, não, ali é sua folga, é seu momento de descanso. Porque é muito importante o nosso emocional estar equilibrado, né? E para estar equilibrado, a gente precisa estar descansado. Precisa também. Como eu sou lá da parte do atendimento, eu me preocupo muito com o cliente, não tem culpa. Se eu estou com problemas em casa, se eu tenho algo para resolver, não tem culpa. Né? Então eu tenho que estar bem para poder receber bem. Exatamente. E sempre está, né? Tem que saber separar. Trabalho, casa. Exatamente. E mais lá que é próximo, né? A gente tem hora que é quase a mesma coisa. Tá? Pertinho. A gente vai pro trabalho caminhando. Agora eu entendi porque as crianças fugiam. Praticamente trabalho em casa, é como se fosse isso. E aí a gente mora uma do lado da outra, né? A casa dos nossos pais, a minha casa em cima e a casa dela do lado. Parece a Vila do Chá. Aí se senta para conversar, você vai jantar, qual é o assunto? Trabalho. É tanto que quando eu digo é muito, depois que eu subo no meu apartamento, não me chamo mais nada. Eu não atendo mais nem telefone. Porque realmente a gente tem que dar essa pausa, né? Porque sabe que o outro dia já vai ser outra demanda, né? Cansativo. Então, tem que saber separar. E aí, para vocês, qual foi o momento mais marcante na trajetória de vocês até hoje? Bom, no nosso caso, a gente começou a tomar conta do restaurante e aí veio um momento assim, foi muito difícil, que foi a morte do meu irmão, do nosso irmão, né? A minha mãe era cozinheira, meu pai era churrasqueiro, estávamos trabalhando em família, todo mundo. Ele estudava fora e aí veio a triste notícia, né, do falecimento dele. E aí foi quando a minha mãe, ela não deu mais conta de estar ali. Porque como mãe, ela sempre dizia, eu só estou aqui por vocês.
quando eu formar todos, aí eu vou ver como é que eu faço. Porque foi a vida toda, né? Ela quando começou lá, eu só tinha 1 aninho. Então, primeiro fui eu, depois Juliana, depois veio ele era o caçula. Então ela tinha aquela missão, né? Ela sempre pensava, eu trabalho muito, trabalho o dia todo, como o Mara falou aí. Mas é por vocês, até vocês se formarem. E aí, como não teve a formação dele, que ela tanto desejava, né? Tanto queria, estava ali e sempre ela tinha aquela culpa. Eu poderia estar com meu filho, mas eu tenho que estar aqui trabalhando. Né? Ele estudava fora. Ela foi algumas vezes, e aí isso foi o que marcou toda essa nossa trajetória de restaurante, porque os meus pais sempre trabalharam, né, desde a gente criança, desde quando casaram, e o restaurante sempre foi assim muito, eles se dedicaram bastante, né, tinha aquela dedicação que estava todo dia. E com a morte do meu irmão, veio eu até achava que a gente nem ia mais continuar, porque ela, como era cozinheira, meu pai também estava lá, então foi um momento muito difícil. E eu já tinha me afastado, porque eu estava um tempo com eles lá, já trabalhando, e aí engravidei da caçula. Aí me afastei, estava em casa. Já estava perto de 1 ano já que estava em casa. E não pretendia voltar já para poder me dedicar mais à família, né? E minha mãe estava lá. E aí, com a morte do meu irmão, a gente viu que ela não tinha mais condições de continuar. E ela dizia, eu não tenho mais condições de continuar. Então, ou a gente fechava, ou a gente dava continuidade. E aí foi justamente o marco que ela, como ela era cozinheira, a gente, e agora, o que é que a gente faz? Sempre foi assim, a gente não imaginava lá sem ela, né? A gente cresceu vendo que todo mundo tinha que estar ali no operacional, meu pai no churrasco, ela no fogão. E aí com isso, com esse momento que a gente passou muito difícil, foi quando a gente resolveu, não, agora vamos ver o que a gente faz. Para continuar, a gente vai ter que treinar pessoas, a gente vai ter que aprender mais, a gente vai ter que... E assim, não foi fácil. A gente deu continuidade, mas ainda sem saber se continuava ou não. E Deus é tão maravilhoso que, mesmo na dor, Ele mostra uma forma da gente Se reerguer. se reerguer. E foi justamente no período que veio a pandemia e veio a gente ainda no luto, né, na pandemia, aí veio a ideia da reforma. Que a gente ficou assim, meu Deus, como que a gente vai pensar em reforma, pensar em inovação se a gente está passando por essa dor? Até porque é uma dor que acho que nunca passa, né? É tanto que nos momentos assim especiais que a gente está lá, a gente lembra dele. Tudo lembra ele lá. Não sei se vocês já viram que tem um desenho lá na parede e a família. E aí o meu pai, a minha mãe, nós 3 e os 3 netos. E aí a primeira vez que a gente viu lá, a gente se emocionou quando viu essa imagem. E sempre a gente sente que ele está ali. E ela não conseguiu mais ficar, porque ela carrega essa culpa. Eu poderia, em vez de estar trabalhando, estar com meu filho. A gente sabe que aquela é uma culpa que a gente, até no dia a dia, a gente tem. A gente está aqui trabalhando, mas eu poderia estar com meu filho. Até mesmo se a gente não puder ir para algum evento da escola, a gente fica, não, a gente tem que ir, não posso faltar. Porque senão vem a culpa novamente, né? E aí foi isso, o que marcou, assim, e é algo que foi um divisor de águas, porque a gente não sabia se ia dar de conta, né? Se eu conseguir continuar sem ele. Mas Deus é maravilhoso e Ele mostrou a forma. E é tanto que a gente pensou assim, não, então acho que aqui tudo vai acabar, porque quando a gente perde alguém assim na família, é quando se perde tudo, né? Perde o chão, não sabe como vai ser. E Deus nos deu força e a gente conseguiu. Hoje a minha mãe está bem, ela todo dia é uma superação, né, dessa dor. Mas hoje a gente tem orgulho porque a gente está lá à frente e ela está podendo se cuidar, está podendo ter uma vida diferente do que ela tinha, que era todo o tempo lá no trabalho. E isso foi também algo que a gente teve como missão, de dar continuidade a algo que eles gostam muito, que tanto a minha mãe como meu pai, eles gostam muito também.
Até hoje eles estão lá, estão cuidando, estão cuidando. Não estão mais ali no operacional, mas eles estão cuidando. Não estão mais nas preocupações, né? Agora com as duas. A gente até teve essa carga deles, né? Mas é algo assim que é por ela também que a gente está fazendo isso, né? Pela dor que acho que não só vai ser sempre essa dor. E aí por isso que a gente também carrega isso de estar ali procurando fazer diferente com a família, né? Vendo também tudo que a gente passou, vendo como que foi difícil e a gente tem essa experiência e a gente tirou como também, vamos dizer assim, uma força. A gente passou por essa dor, mas Deus mostrou que teve como a gente sair, teve como a gente superar, né? Teve como a gente dar continuidade a algo que realmente é o que Ele queria pra gente. Ali poderia ter sido o fim, né, do restaurante. Sim. Né, devido a esse aconteceu momento. essa tragédia e logo depois a pandemia, né? Foi um momento muito complicado para todo mundo. E principalmente para restaurante, né? Que tiveram que fechar os mercados também. Mas mesmo assim, vocês continuaram. Se reergueram. E nós estávamos bem, né? Estávamos passando por um luto. Mas é Deus quando está no propósito dele, a gente consegue. E é lindo o propósito. Deus é tudo, né? A gente conversando dessas histórias, e você falando do seu irmão, eu também perdi meu irmão mais novo, né? Então eu sei muito bem o que é isso, essa dor. E era o irmão que me apoiava em tudo, que ia buscar menino no colégio, e só era ligar, ele podia estar fazendo qualquer coisa e ele me buscar. Mas assim, o marco realmente foi quando a gente conseguiu, né, se reerguer no sentido de deixar de estar ali no prédio alugado, onde a gente conseguiu, né, a nossa sede própria. Quando eu ia lá e olhar para aquelas paredes subindo, gente, era muita emoção. Então, assim, foi bem, acho que Marcante, né? marcante. E assim, quando a minha filha, que estava estudando fora, ela fazia odontologia, ela chegou um certo dia assim, não tenho mais como voltar, não quero, não é o curso que eu desejo. Eu disse, pois, você vai fazer o seguinte, você vai me ajudar no colégio, e aí quando você decide o que vai fazer, você vai trabalhar só um horário. E aí ela começou e se apaixonou, aí tá igual a mim, quer trabalhar o dia todo sem nem casa, precisa estar brigando, assim, vai pra casa. Então, acredito que é isso mesmo, né? É família, você olhar o marco maior, você vê que as coisas podem acontecer mesmo nas dificuldades, né, que a gente enfrenta. Eu comecei cursando economia no Iguatu. E aí, no meio do curso, eu também vi que não era pra mim. Não gosto disso aqui. E aí as pessoas caíram em cima de mim, né? Mas e aí, você vai perder esse tempo todo? Você estudou? Não vou perder. Aquela cobrança, né? Eu disse, não, eu não vejo como eu perco. Eu vejo que não adianta eu ir até o fim de algo que eu não me apaixonei, né? Porque tem que existir paixão. É verdade. E aí foi quando o restaurante pequeno, porque eu e a Joana, mesmo estudando, mas a gente estava lá no restaurante, né? Ajudando, a gente estava todo o tempo lá ajudando a nossa mãe. E foi quando eu conheci o professor Jaime. Ele assim que ele trouxe ao UniBS, né? E ele ficou sabendo da galinha caipira. Aí ele ia lá, sempre ele ia lá almoçar, e logo me conheceu e logo passou a me convidar para vir para cá fazer o curso de administração. E mesmo sendo pago, né, quando eu me vi já não gostando da economia, eu disse, bom, professor, pois eu vou. E aí eu sou formada aqui em administração, né, graças a Deus, e assim, não me arrependi, me encontrei realmente nesse curso. Muito bom, a Joana já é formada em enfermagem. Nada a ver, né? Com a área. Viu que, tu viu, né? Que não gostou do curso, não quis exercer. E acabei me formando em restaurante, porque hoje todos os cursos que eu procurei é nessa área.
tudo que me encanta é o que tem a ver com restaurante, a parte de gestão, a parte de precificação, a parte de pessoas, tudo que for voltado para restaurante, eu me interesso. É porque assim, eu sou formada em administração, mas quem administra é ela. Eu sou a relações públicas, eu gosto de atendimento, eu sou essa parte que gosta mais de contato com os clientes. Vocês se encontraram, né? Assim, E a gente se completa, porque eu sou aquela mais de números e ela é a mais de relação, de comunicação. E assim, tudo é no propósito de Deus, né? E para fechar aqui, qual o conselho que vocês dariam para uma mãe que quer começar a empreender ou está começando e eu já quero desistir? Qual o conselho vocês dariam? Você quer começar? Bem, assim, é dizer para essa mãe que realmente ela pode fazer, né? As duas coisas mesmo, dentro da minha trajetória, que não foi não foi tudo certo, né? Às vezes realmente deixava a família para poder fazer acontecer, mas assim, que hoje nós temos N pessoas que podem nos ajudar, né? Instituições que podem nos ajudar, né? O Sebrae da vida que nos dá uma orientação no sentido de muitas vezes aquela questão de você ver o seu tempo, precificar os preços. Então, assim, a mulher hoje, ela pode empreender, mas o que eu daria de conselho é que ela não fosse empreender como eu empreendi, na toa e sozinha, né? Que busque ajudas, né, para que realmente a coisa aconteça. Tanto que o nosso colégio hoje, ele tem a necessidade e sabe que precisa de consultorias que possam nos ajudar, porque sozinhos nós não conseguimos chegar. Sempre precisamos daquela rede de apoio. Temos que ter essa rede de apoio. Então, empreender é lindo, realmente toda mulher tem essa força para empreender e que busquem, né? Hoje nós temos N instituições que podem nos ajudar. Então, assim, recentemente a cidade de Icó abriu a Sala da Mulher Empreendedora, né? Vamos inaugurar na terça-feira, inclusive já convido vocês já estão lá na relação para ir conhecer essa Sala da Mulher Empreendedora, porque o que é que a gente quer? Agora fazer uma divulgação do trabalho da Secretária da Mulher. O que é que a gente quer na Sala da Mulher Empreendedora? É formar aquela mulher onde você, empresa, possa ter um local que você busque pessoas que tenham uma formação na gastronomia, né, no atendimento. Então lá a gente tem então o Sebrae vai qualificar e a gente entregar para nossas empresárias, mulheres, uma equipe realmente qualificada. Ser uma ponte, entre as empresas. Quem está começando e o Sebrae, porque na nossa época, né, foi bem difícil. Joana mesmo, quando pensava, sim, a gente tem que buscar conhecimento, ajuda. Mais onde? Mais onde, né? E aí a gente sabia que o Sebrae só tinha no Iguatu, aqui no Icó não tinha. Buscou. Muitas consultorias, sempre aprendendo alguma coisa. Mas aí no caso consultorias, você tem que falando a questão das mães empreendedoras. Assim, o meu conselho é que nunca desista, né? Se tem aquele sonho de empreender, de fazer algo, faça, mas que sempre procure conhecimento, que é até uma forma de você se fortalecer, se qualificar e se organizar, né? Já começar no negócio já de forma organizada, de forma sabendo o que está fazendo. E tem o Sebrae, eu sempre gosto de citar o Sebrae, a gente sempre buscou o Sebrae, fazer as consultorias, mas não é só buscar e não colocar em prática. Porque fazer todo mundo faz. Verdade. Mas aí você tem que adquirir aquele conhecimento e colocar em prática, porque senão não vai acreditar que vai dar certo. E uma coisa importante que vocês fazem, né, e a gente também procura fazer,
é que cada empresa precisa ter o seu diferencial. Né? Você tem que entender o que é o meu diferencial. Do Galinha Caipira, o diferencial é porque eu vou lá, eu posso levar meu filho, ter outras atividades. No Colégio Feira Alexandre, o que é? Eu vou botar meu filho lá, ele vai ter o bilíngue como diferencial, com 5 aulas de inglês semana. Então, assim, a gente precisa entender um diferencial para poder a gente. Que isso aí é justamente. E que cada empresa vai ter o seu diferencial. É justamente o porquê de cada empresa. Por que ela está ali. É justamente esse diferencial. E assim, o que eu ensino todos os dias para nossa equipe é que, hoje como mantenedora, eu sempre digo, você mostre o que nós temos de bom. Né? Que a gente nunca, em hipótese alguma, faça referência a nenhuma outra instituição, principalmente se não for para elogiar, porque todos somos empreendedores, todos somos, né? Então, assim, que a gente mostre o que a gente tem, né? De diferencial. E escolher pelo diferencial, e não porque você fala mal de uma colega, mesmo de profissão, né? E qual precisa aprender ainda muito. É verdade. Muito, mas é muito. Já tentei fazer um intercolegial. Mando os ofícios, o povo pensa que eu tô, tipo assim... Querendo descobrir o que é que eles estão fazendo. Mas tem toda a área. A área de restauração também. Eu acho que a gente é que vem conseguindo derrubar umas barreiras, porque, pelo visto, né, tem todo o setor. Todo setor. Então a gente tem que buscar o diferencial. Exatamente. Eu estava lembrando aqui que... E manter a nossa humildade, né? De saber que nós temos e que todos nós somos empreendedores, né? Mulheres, empreendedoras, guerreiras, não adianta. Não sei se vocês já observaram, mas as empresas que são lideradas ou comandadas por mulheres, elas têm um certo diferencial, que é o diferencial do cuidado, que a gente como mãe, já sendo mulher, a gente já tem esse cuidado, né? E quando a gente é mãe, mulher, mãe, e à frente de uma empresa, a gente vê que tem ali tem algo diferente. Quando você chega num local que vê que é uma empresa cuidada por uma mulher, é diferente quando é cuidada por um homem. Porque a gente vê mais detalhes, vê mais... A gente se preocupa no carinho, no capricho, né? Lá no restaurante, antes da reforma, que era bem simples, chegou um cliente a perguntar se era franquia, porque era tudo nos seus cantinhos, mas isso é porque a gente tem esse cuidado. Pode observar que quando a empresa cuidada por mulher, ela tem esses detalhes de estar ali tudo no seu cantinho, de estar ali tudo arrumadinho, que é o que a gente faz quando está em casa, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da família, e aí a gente cuida do mesmo jeito da empresa, né? Quando a gente está sentado. E o meu conselho para mulheres que querem empreender é não colocar o medo na frente. Desafios vão ter, dificuldades, né? E aí... Principalmente quando não tiver apoio, né? Principalmente quando não tiver apoio, né? É focar no objetivo, não é? Ser visionária também, conseguir ver lá na frente, não, hoje está difícil, mas eu vou focar no meu objetivo, vou focar onde eu quero chegar, porque sempre vai ter pessoas para lhe deixar para baixo, mas pode ter certeza que o reconhecimento vai vir lá de fora, não é de dentro. Eu e a Joana, os primeiros reconhecimentos não foi dentro da nossa cidade, vieram lá de fora. E aí, infelizmente, a nossa cidade, por ser pequena, só dá valor quando vê, né? Crescendo. Está crescendo, olha, estão se destacando. Mas quando a gente coloca o amor, o propósito e está ali, o reconhecimento vem. Então é acreditar que vai dar certo. Gente, eu queria agradecer, minha Brenda, vamos agradecer vocês pela participação de hoje. E tem mimo, patrocinado lá do Daniel Presentes. Se você já procurar aquele presente ou algum produto pra você, é lá, viu? Você vai ser... Galera, muito obrigada. Foi um momento muito rico de muito aprendizado, né? Para todo mundo. E a gente agradece muito, viu, a presença de vocês. Obrigada pelo convite. É sempre bom, né? A gente estar participando
A gente sempre arruma uma brochinha, né? Na agenda, agora sempre dá certo. Sempre dá certo. E aí dizer que precisarem, pode contar com a gente. A gente sempre está participando, né? Tem essa abertura. Gostamos de aprender também. Quando é para estar aprendendo, a gente Que bom, né? A gente agradece demais vocês.